Bem-vindos à nossa live 39x Histórias. Momentos à volta do bem-estar. Declaração de isenção de responsabilidade. Os produtos e dispositivos da empresa LifeWave, sobre os quais iremos falar durante estas lives, são produtos de saúde e bem-estar e não produtos ou dispositivos médicos. Nenhum dos nossos produtos tem como objetivo diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer tipo de doença. Recomendamos sempre que consulte o seu médico antes de começar a utilizar qualquer novo produto de bem-estar. Nunca suspenda um tratamento médico prescrito pelo seu médico, mesmo que note melhorias, sem o informar. Fale-lhe sobre a tecnologia LifeWave e, caso ele não a conheça, coloque-o em contacto com um dos muitos profissionais de saúde que trabalham diariamente com esta tecnologia. Temos também a possibilidade de lhe enviar links com estudos científicos e explicações dirigidas a profissionais de saúde. É importante deixar claro que todos os testemunhos apresentados durante as nossas transmissões ao vivo são experiências pessoais relacionadas com o uso das nossas tecnologias. Os resultados podem variar e a eficácia destes produtos pode depender de vários fatores, nomeadamente a saúde individual, a alimentação e o estilo de vida. Olá pessoal, muito boa noite a todos. Espero que realmente esteja tudo bem aí do vosso lado. Para quem não me conhece, o meu nome é Márcio. Eu vivo aqui em França, mesmo coladinho ao Luxemburgo. E queria aproveitar também para pedir a todos vocês, se ainda não fizeram, partilhem esta live agora mesmo. Sabem porquê? Porque a nossa convidada de hoje vai-vos mostrar como, através da tecnologia que nós vamos apresentar, é possível viver com mais saúde e mais bem-estar. Não é assim, Rui? Exatamente. Boa noite a todos. Meu nome é Rui Loureiro. Estamos a falar daqui também do sul da França, mais propriamente entre o Mónaco e a fronteira com a Itália, de uma cidade chamada Menton, bem conhecida pelo Festival dos Limões, ok? E, efetivamente, como diz o Márcio muito bem, nós vamos falar aqui da tecnologia X39 da LifeWave, tecnologia baseada em fototerapia, como vocês puderam perceber-se no vídeo que precedeu a nossa apresentação, e vocês vão perceber que efetivamente é uma tecnologia completamente fora do comum, mas que está realmente a revolucionar a saúde das pessoas. A verdade é que nós somos energia, eu sou enfermeiro há 36 anos e efetivamente para mim ao princípio era um pouco estranho, porque nós estamos num ambiente onde praticamente nos ensinaram quando temos algum problema, são medicamentos, mas na realidade não são os medicamentos, porque os medicamentos não curam, remedeiam, não é? Na realidade o nosso corpo foi feito e muito bem pelo Criador, fosse ele quem fosse. Para as pessoas que acreditam, aquele que está lá em cima fez realmente a coisa muito bem feita e deu-nos a capacidade de autocura. E quando somos jovens, efetivamente, temos essa capacidade muito grande de curar todas as lesões internas, devido principalmente à presença de umas célulazinhas no nosso corpo chamadas células estaminais, que muitas pessoas já ouviram falar, principalmente as células estaminais do cordão umbilical, mas muita gente não sabe que nós temos as células estaminais no corpo adulto, desde que nascemos até que morremos, com uma diferença, é que enquanto somos jovens elas estão muito ativas, quando entramos na idade adulta começam ligeiramente a adormecer e vão adormecendo, até que aos 30, 35 anos já só temos metade dessa atividade e a partir dos 60 anos já temos menos de 10% da atividade das células estaminais. Daí todos os mecanismos que vêm depois, portanto todos os sinais de envelhecimento, de deterioração da nossa saúde, que acontecem principalmente a partir da idade adulta e que têm a ver essencialmente com esta perda de atividade das células estaminais. Portanto, esta nova tecnologia é uma tecnologia que reativa por diversos mecanismos que não tem interesse aqui estar a falar de uma forma muito detalhada do mecanismo que leva realmente à reativação das células estaminais, mas vamos ter aqui um resultado que mostra como uma vida pode mudar radicalmente, sem que falemos aqui em cura, porque estes produtos, como vocês ouviram também nos comentários no início, não são para curar nada. É um dispositivo de bem-estar, não é um dispositivo médico, ok? Mas como dispositivo de bem-estar que é, ele vai reativar mecanismos próprios do nosso corpo através da luz, porque as nossas células comunicam por luz. Então, a pessoa que vamos ter hoje, a nossa convidada especial, é uma pessoa exatamente que tinha uma doença autoimune,
Doenças autoimunes, como eu dizia no comentário que eu coloquei, é um pouco como uma revolução militar, não é? Ou seja, aquelas revoluções onde os militares tomam conta do poder, os militares que estavam teoricamente lá para defender o governo e o povo, e de repente revoltam-se e atacam o governo e o povo. Portanto, no fundo, é um pouco isto: o nosso sistema imunitário de repente deixa de reconhecer o nosso corpo como amigo e passa a identificá-lo como inimigo e atacam. Estamos a falar de um caso de uma doença autoimune chamada lupus. Lupus, que é realmente uma das doenças autoimunes que provoca maiores problemas, muitas dores, muitas limitações. Pode atacar inclusivamente os rins, a pele, o coração e muitos outros órgãos, as articulações principalmente. E para isso vamos então falar aqui com a nossa amiga Vitória, a Vitória Cruz, que tem uma história antes, não é? Que começa exatamente com a doença e que ela vai nos falar exatamente como é que aparece a doença na Vitória, o que é que se passou e que tipo de doença finalmente, que tipo de sintomas é que a Vitória tinha. Pode acionar o micro e vamos lá, Vitória. Conte-nos um pouquinho da sua história, quem é a Vitória, de onde é que vem, que idade tem e como é que chegou até aqui. Boa noite a todos. Boa noite, Vitória. Sou Vitória Cruz, tenho 60 anos de idade, sou angolana e tenho lupus desde 2013. Quer dizer, vão para aí há 12 anos. O... Começou com uma hemorragia. Perdi quase o sangue todo, depois desta fase passou, aí atacou-me os ossos, depois causou-me uma necrose na cabeça do fémur, então tive que ser operada e tenho hoje uma prótese. Depois atacou-me o rim, o meu rim ficou num estado em que estava a entrar já em falência, atacou-me os pulmões, o coração, porque eu estava com tensões descompensadas, umas muito baixas, depois de repente estavam muito altas, então foi terrível. Eu sentia muitas dores, o corpo todo. Eh, Era um mal-estar que eu sentia, que eu francamente não sei explicar o que era aquilo. Parecia que estava a desfalecer muitas vezes, quase todos os dias eu sentia aquele mal. Vitória, e isso foi logo diagnosticado? Os médicos que a seguiam identificaram logo, disseram logo que era lúpus Não, ou andaram ali um bocado à procura? andaram à procura. Eu fui evacuada para a Namíbia porque em Angola nós não tínhamos esse tratamento, então o país mais próximo que eu podia aguentar a viagem era até a Namíbia. Porque no estado em que eu estava muito debilitada já não aguentava uma viagem longa até aqui em Portugal, então tive que ser evacuada para a Namíbia. E lá, mesmo assim, fiz o tratamento apenas por causa da hemorragia que eu tive, que eu perdi quase o sangue todo e que a equipe médica que foi comigo nem estava a contar comigo, a dizer ela não vai aguentar essa viagem, porque está muito debilitada, então não vai aguentar essa viagem. Mas pronto, Vitória, e apareceu assim de um momento para o outro? O primeiro sinal foi a hemorragia ou já havia algumas dores, havia alguma coisa antes? não sentia nada, eu não sentia nada, apareceu-me assim de repente. Apareceu-me o período menstrual, a partir daí nunca mais parou, não parei de sangrar. Foram para aí quase 17 ou 20 dias sempre a sangrar e era muito sangue que eu estava a perder. Foi Mas, ó, depois Vitória, então que depois um médico de hematologia disse que ela não podia, que eu não podia estar aí em Angola, que eu tinha que ser evacuado o mais rapidamente possível para fazer então um tratamento, porque eu perdi os componentes todos do sangue. Eu perdi plasma e perdi as plaquetas, de maneiras que o sangue, se eu me mordesse, sangrava. Se eu fizesse uma fissura qualquer, sangrava. Se me coçasse, sangrava. mas, Era ó, assim. Vitória, eles na altura, como você falou, eles não descobriram logo o que é que você tinha. Mas em relação a essa hemorragia, derivada da hemorragia, o que é que eles lhe falaram após Pois, explicar a hemorragia? O que é que eles disseram?
Eles não sabiam o porquê da hemorragia, até pensaram que eu tivesse a fazer a perder o bebê ou tivesse grávida que estava a perder o bebê. Que eles me queriam até levar ao bloco, que era para fazer Raspagem. sim, sim, para ver o que é que de facto estava a acontecer. E se eu fosse ao bloco, aí é que Seria fatal. seria fatal. Teria sido fatal. Porque já não tinha os componentes do sangue, então se fosse mesmo para o bloco é que seria fatal. E quando é que é transferido então, ou quando é que vem da Namíbia ou de Angola para Portugal? Venho em 2015, Com a mas já doença. com problemas, já estava também com problemas dos ossos. Ok. Eu vim Portanto, a porque doença, entretanto, evoluiu, ainda sim, já tinha nome, a doença já tinha nome ou ainda não? o médico só desconfiava, só dizia talvez seja lúpus, então vamos lá ver, vamos tentar dar a mais medicação. Aquilo era só aumentar a medicação, vamos tentar dar essa medicação. Foi então depois que por causa da medicação, causou-me então essa necrose na cabeça do fêmur. Pronto, mesmo assim, lúpus é uma doença que também afeta os ossos Sim. e como eu já estava fragilizada, quase sem imunidade já alguma, então com mais a tomar a medicação, só piorou com esse problema dos ossos. Causou-me Claro, então Mas, porque essa lá- necrose. para as pessoas que nos estão a ouvir, reparem numa coisa. Nós temos aqui um caso, uma doença autoimune, ou seja, o sistema imunitário vai atacar o próprio corpo. Ele já está debilitado e está a fazer mal o seu papel. E vamos baixá-lo para ele deixar de atacar, mas ao baixar ainda vamos abrir mais portas a potenciais infecções e a todo tipo de problemas, porque estamos com o sistema imunitário, estamos com a nossa linha de defesa, os nossos militarzinhos estão todos, praticamente todos aniquilados, não é? Portanto, É. é realmente muito complicado. Ias perguntar agora uma coisa, Márcio. não ia dizer, então a Vitória, no caso, a Vitória veio para Portugal, ou seja, foi para Portugal praticamente 2 anos depois de ter iniciado essa situação. Sim, foi, aquilo começou em 2013, 2015 vim já para Portugal para fazer então a cirurgia, que era para colocar a prótese na anca. E depois aí continuaram os outros problemas do E rim. aí foi quando eles começaram a fazer então os exames e foi quando foi realmente diagnosticado então o lúpus. Sim, sim, sim. Ok. Aí já sabia que era o Já lúpus, sabia que era o lúpus. que Ok. era o Eh, lúpus. Tinha algum conhecimento antes da doença? Sabia o que era? Ou explicaram-lhe, entretanto? Não Explicaram um sabia pouquinho? absolutamente nada, tanto Nada. mais que foi quando, depois que eu queria investigar, fui vendo na internet a saber o que era, e depois, quando fui ao hospital, estava o meu neto internado e eu é que estava a fazer companhia, foi quando eu conheci a Paula. E eu nessa altura também estava à procura de uma associação que tratavam de doentes com lúpus, que eu precisava de estar enquadrada. E falei com a Paula, ela estava lá na mesma sala que eu. E pronto, ela disse que não conhecia. E a partir daí foi quando eu conheci então essa tecnologia, o X39. A Paula é que lhe apresenta então o X39. E Exatamente. a Paula não fazia a mínima ideia, porque vamos lá ver, como eu disse há pouquinho, nós não temos aqui um produto para doenças, portanto, isto não é específico nem para lúpus, nem para outra doença qualquer que seja, é apenas para reativar no corpo os genes, para reativar mecanismos de autocura que ele já tem e, portanto, no fundo, a Paula não sabia, até porque na altura em que a Paula fala com a Vitória, a LifeWave estava há relativamente pouco tempo com o X39, portanto, nós sabíamos que ele ia reativar as células estaminais, mas não tínhamos conhecimento nenhum se realmente iria fazer bem. Mal nunca faria, porque é uma tecnologia não invasiva. Aliás, vocês podem ver, para as pessoas que ainda não conhecem, o X39 é exatamente aquela medalhazinha, aquele penso, aquele patch, aquela curita, como se diz em Angola, a curita, que Como eu está ali, dizia, como está ali no pescoço da Vitória, e aquilo que está ali é realmente um patch, é um autocolante, que vocês veem no centro é mais branco, porque tem nanocristais orgânicos. O que é isto, nanocristais? São cristais tão pequeninos que só são visíveis ao microscópio e que vão apenas refletir a luz e o calor da própria pele da Vitória e vão refleti-lo de volta
para o corpo dela, fazendo com que as células comecem a comunicar entre si e que comecem a enviar informação então para reativar os tais processos que se foram perdendo com a idade. Portanto, é a mesma coisa que eu tenho aqui, ela tem ali no pescoço, eu tenho aqui, ok? Vou tirar aqui o meu. Portanto, este não é um dispositivo médico, como eu falei há bocadinho, é um dispositivo de bem-estar, é um dispositivo que eu uso, por exemplo, que me resolveu problemas de coluna, que eu acho que são poucas as pessoas hoje em dia que não sofrem da coluna, não é? Eu já Resolve o sofri há problema de quase coluna 30 também da minha anos, esposa, por exemplo, né? Ela também, exatamente. o problema dela de coluna. Portanto, às vezes as pessoas pensam que, mas isso é para problemas de coluna, eu não tenho problemas de coluna, ou isso, se isso é para lúpus, eu não tenho lúpus, mas na realidade isto é um dispositivo de regulação da hemostase do corpo, do equilíbrio do corpo. Portanto, pode funcionar em qualquer situação, sem que nós estejamos aqui a falar de cura ou o que quer que seja. Mas a Vitória começa então a usar esta tecnologia, acaba por confiar, confiou logo à primeira, Vitória. Não. Mas, A Paula, a Vitória, Paula falou-me em fins de janeiro, princípio. Sim, foi fins de janeiro, acho que fevereiro, mais ou menos. Eu ainda disse, ai, Paulo, isso devem ser aqueles negócios aí que quando existem as crises internacionais, então vamos falar depois do assunto. Agora vamos tratar de ver se me encontras essa associação que eu preciso de saber dessa associação, que é para poder então depois falarmos disso. Só que fui piorando. e em relação a isso, é isso que eu ia perguntar, Vitória. Ou seja, você conseguiu descobrir o X39, mas não deu aquela devida importância logo na altura, porque você desconfiou. Sim, Lá está aquele pequeno ceticismo. ceticismo também, aquela desconfiança. Será que isto aqui é alguma coisa que vem para prejudicar? Mas ao mesmo tempo você foi piorando. Qual é que foi a sua pior fase e o que é que realmente atingiu no geral o lúpus no seu corpo e que lhe fez mesmo ficar numa fase super complicada até que você chegou ao ponto de depois começar a usar o X39. Deixei de andar, fiquei acamada, não podia nem me mexer de dores horríveis. É uma dor que eu já tinha sentido antes e já me estava a atacar o lado direito também. Então eu liguei para a Paula. Isso foi em junho, em julho. Eu liguei para a Paula Vieira e disse: Olha, Paula, manda-me aquelas curitas que tu me falaste, que eu preciso de usar, que seja o que Deus quiser. Não sei se me vai fazer mal, o que é que me vai fazer, mas como já não tenho mesmo nada a perder, manda-me que eu vou começar a usar, vou experimentar. E Foi benditas então aí, curitas. A Paula explicou que nada entrava no sangue, portanto não era um medicamento, que era mesmo apenas com a energia do próprio corpo. Isso ela disse. ela explicou-me e mostrou-me porque ela estava a usar no filho, lá no Ok. hospital. Disse: Olha, esses adesivozinhos que eu estou a usar aqui no meu filho. Eu disse: Paula que tem Tá bem, um Paulinho. filho com handicap grave e que teve Sim, resultados espetaculares também no filho, é verdade. sim, Ok. sim. Eh, Vitória, uh, Diz, Márcio. não, eu Desculpa. ia dizer à Vitória, quando você começou a usar o X39, agora falando por fases, eu sei que você começou a usar o X39 e passou no médico que lhe estava a acompanhar, e então foi uma evolução em que você fez vários exames, que você ia fazendo exames para ver como é que estava em relação à evolução do lúpus, até chegar à fase final, que depois você já vai contar a fase final. Mas como é que foi cada processo e como é que o seu médico foi vendo essa situação de evolução que, para o mundo, não é, Rui? Para o mundo, a doença de lúpus não tem cura. Assim, para o Sim. mundo médico, infelizmente, não há resposta. Portanto, eu estou no meio científico e sei exatamente que não temos grandes respostas, a não ser, como dizia há bocadinho, baixar o sistema imunitário, portanto, dar imunodepressores, mas que finalmente vão muitas vezes até complicar a situação. Portanto, é uma situação, é uma patologia que tende a agravar-se e que, infelizmente, reduz significativamente a esperança de vida das pessoas. E a qualidade de vida, então, nem se fala. É verdade. A Vitória, diga-me uma coisa: quais foram os primeiros sinais e sintomas que havia qualquer coisa que estava a mudar? Ao fim de quanto tempo e quais foram eles? Logo no primeiro dia que eu coloquei o X39, eu senti uma temperatura fora do normal.
que eu falei com a Paula, ela estava sempre a ligar para mim. Depois que ela soube que eu já estava acamada, quando eu pedi os adesivos, ela foi ligando sempre para mim. No primeiro dia que eu usei, senti uma temperatura fora do normal. Liguei para a Paula, ela ligou para mim a perguntar como é que eu estava. Disse: Olha, Paula, acho que isso me vai matar porque a minha temperatura está muito alta. Acho que eu estou a fazer febre, então não sei o que é que se está a passar comigo. Foi logo no primeiro dia. Portanto, o Ela corpo disse-me: imediatamente a reagir, o sistema imunitário a reagir. É Ok. verdade. Estamos a E, falar, e Rui, de um organismo que já estava podemos dizer, desde 2013, praticamente, com muita acumulação de medicação, não é? sim, Isso é também, verdade. também, também. Mas, acima de tudo, entender que nós estamos aqui a falar de um dispositivo médico, de um dispositivo de bem-estar, peço desculpa, portanto, não sendo um dispositivo médico, ele vai efetivamente regular muita coisa dentro do corpo, mas nem todas as pessoas são iguais. A Vitória sentiu algo, não foi, se calhar, logo na evolução dos sintomas que tinha, portanto, redução da dor, se calhar não sei se sentiu alguma redução de dor logo nesses dias, provavelmente não, até Só porque era nos, só nos dias a seguir. nos dias a Porque seguir. no segundo ou terceiro dia, quando eu me levantei da cama, que eu não me apercebi, que já não estava com dores, eu depois disse: Oh, mas eu já não estou com aquela dor e consegui me levantar muitíssimo bem. E depois, ao subir as escadas, eu também tinha dificuldade de subir as escadas. Ao subir as escadas, já não estava com aquela dificuldade, que eu já estava a subir muitíssimo bem. Foi aí que eu disse: opa, acho que aqui alguma coisa deve estar a funcionar mesmo, que eu já não estou com Mas, aquelas dificuldades todas que eu tinha. como foi dito no início, os resultados variam de pessoa para pessoa. Aliás, nós dizemos sempre, há aí várias fases, porque é regeneração. A regeneração não acontece de um dia para o outro. E é claro que a Vitória, neste momento, já está a usar há quanto tempo? Há 1 ano e 3 meses. Há 1 ano e 3 meses. Sim, Portanto, a Vitória foi notando melhorias, a pouco e pouco, ao longo dos meses, cada vez que ia-se lembrando, mas espera aí, isto de antes eu tinha e agora é um pouco isso, não é? Porque as coisas foi não vêm assim mesmo de um momento assim, para o foi outro, não mesmo é? assim. Foi mesmo Exatamente. assim. E Mas, foi mas passado como. um mês, pronto, Uhum. aquilo foi fins de julho, né? Em setembro, quando eu tinha análise a fazer, consultas a fazer, eu fui fazer as minhas análises e consultas de reumatologia e de Nefrologia. nefrologia, Sim. que é o do rim. E logo nesses exames, passado um mês e tal, já tive resultados. Porque Ao nível das análises havia já já valores. resultados que o médico disse: Uau, muito bem, Vitória, estamos no bom caminho. Portanto, era aquilo que o Márcio dizia há bocadinho. Portanto, foi fazendo exames, foi continuando a fazer as consultas Sim, sim, e sim. os próprios médicos foram se apercebendo das Sim, melhorias, mesmo ao nível analítico. sim. Agora, nestes últimos tempos, fez alguns exames assim mais. Fiz, Sim, fiz, fiz, que eu saí de lá maravilhada, muito feliz, que eu até tenho aqui os meus exames dos 2 hospitais onde eu tenho estado a fazer as minhas consultas. Tenho aqui os de Coimbra. é? Os de Coimbra estão aqui os meus exames e tenho os de Aveiro, onde eu faço a consulta de reumatologia. Tenho aqui os meus exames todos. E o Vitória, meu, o meu, Dizem os sim, exames. O que dizem os exames? Eu quero saber, eu estou ansioso por saber. O que é que dizem esses exames? O que é que disseram os médicos acerca dessas análises? os médicos disseram: Mas, ó Vitória, o que é que se passa contigo? Porque tu estavas nos 3.000 e tal, quase 4.000 de lupus, depois baixaste para os 400 e agora está-nos a aparecer aqui abaixo de 1. uau. Mas, ó, Não Vitória, havia explicação. Ele disse: Doutor, mas explica. A minha maior preocupação era em querer saber como é que está o meu rim, porque estava muito mal, já estava a entrar em falência. A minha maior preocupação foi perguntar ao médico: Por favor, diga-me como é que está o meu rim. Ele disse-me: Vitória, é como se nada tivesse acontecido contigo. Eu disse: Não estou a acreditar, doutor. É sério, Vitória, que nós também nunca isso aconteceu conosco. Vitória, Sim, eu agora, enquanto você estava aqui a falar, desculpa interrompê-la, eu estava-me a lembrar,
que nós já tínhamos falado sobre isso, em que, no meio de tudo isto, os médicos viram uma grande evolução em si. Os médicos não sabiam como é que isso estava a acontecer, e ao mesmo tempo também eles não tinham palavras, porque, como o Rui já falou, a nível da medicação, não há medicação que cura lúpus, ou seja, não há possibilidade de dizer assim: olha, Vitória, você vai tomar esta medicação que você vai ficar curada. Então não há essa situação. Não. Mas você chegou ao ponto em que a lúpus desapareceu. Mas mesmo assim, eu sei que você já me tinha contado, mas mesmo assim, quando você contou ao médico o que é que você estava a fazer, o que é que o médico lhe disse? Pare já de usar isso, porque estamos no bom caminho, Vitória, e não vai atrapalhar o trabalho todo. Quer dizer, ele mandou você parar com algo que lhe ajudou a transformar a sua saúde, onde Sim, supostamente não havia cura. O sim, médico não, como não conhece, nós sabemos que há muitos médicos que não conhecem a tecnologia, como é lógico, não estão dentro do X39, mas sim. ele nem sequer se deu a hipótese de tentar conhecer que tecnologia era essa que você estava a usar para perceber o que é que tinha acontecido. Ele simplesmente disse: Vitória, pare de usar isso. Você não pode Sim. usar isso. Marcos, agora que Ela estás a falar isso, perguntou-me. Vitória, peço Sim, desculpas só de interromper, porque está uma pessoa aqui em linha, que é a Paula Rodrigues. Curiosamente, são duas abordagens completamente diferentes. A Paula Rodrigues teve um resultado semelhante, e na semana passada, para quem até teve acesso às publicações dela, na semana passada foi ao médico, também com o problema de lúpus, também fez análises, e a médica, quando viu as análises, disse exatamente o contrário: você nunca pare de usar isso. São duas abordagens completamente diferentes. Ainda bem que tocaste no assunto, porque realmente é incrível como temos de um lado alguém que nem sequer se interessa e acha que isso nem é para falar, porque pá, não é ciência, não é? Não é um dispositivo médico, portanto não é ele que receita, não é da indústria farmacêutica, portanto não vamos falar. E do outro lado temos alguém que diz: eu sei que eu não tinha resposta, ia tentando travar. Aliás, ele foi mesmo a expressão que a médica usou. A medicação que estávamos a fazer deu para travar um pouquinho a evolução, mas isto reverteu a situação. Eu não vou usar o termo que ela usou, porque foi exatamente o termo que nós evitamos falar aqui, porque não queremos que realmente as pessoas pensem que isto é para curar o que quer que seja, mas ela usou o termo, exatamente. Portanto, mas eu vou dizer, reverteu a situação. Pronto. Não, e nós temos vários exemplos de pessoas, porque é assim, existem muitas pessoas, não vamos aqui falar de crenças, cada um crê naquilo que acha que deve crer, mas temos várias pessoas, mesmo aqui nas nossas lives, que já chegaram a dizer que o milagre acontece. Não estamos aqui a falar de uma tecnologia que cria milagres, mas estamos a falar de uma tecnologia que realmente está a transformar vidas de dentro para fora, uma tecnologia que começa por trabalhar no nosso sistema celular, começa a fazer uma regeneração celular e depois, a partir daí, podemos dizer, entre aspas, que o milagre acontece, porque é o nosso próprio corpo, porque é assim, cada pessoa, cada caso é um caso, porque é o nosso próprio corpo que depois, quando começa a haver essa regeneração celular, vai verificar aonde é que nós necessitamos de ajuda, de transformação. E a partir daí vai começar a trabalhar forte nesse sentido. Por exemplo, o Rui tem o caso das costas, eu, no meu caso, foi a sinusite, a minha esposa foi também as costas, temos aqui a Vitória, que foi o caso de lúpus, e talvez, Caso de mesmo em nós, fibromialgia. exatamente, e mesmo em nós existem muitas outras situações. Então, aquilo que acontece é que cada pessoa, o organismo vai trabalhar de forma diferente. Não, o X39 é uma ajuda para haver essa regeneração, para ajudar também a ativar as nossas células estaminais, mas é o nosso próprio organismo, a própria ativação das células estaminais, que vão trabalhar na necessidade do nosso corpo, não é assim, Rui? Exatamente, é ela que vai fazer o trabalho. Olha, Marcos, estamos aqui a receber um cumprimento, está aqui a Ana Paula Gaspar, a dizer que nós estamos iguais, estamos sem rugas. E curiosamente, já agora, eu uso o X39 quase há 2 anos, e já agora gostava de dizer que as pessoas têm todas este tipo de reação. Porque tenho pessoas que já não me viam há algum tempo e dizem: mas espera aí, mas tu, em vez de envelheceres, estás a andar para trás, porque as pessoas quando veem é impressionante. E então, quando mostro fotografias, tenho o caso da minha esposa também idêntico, e é preciso perceber que uma das coisas que acontece, eu há bocadinho me dizia que a regeneração acontece por fases. Uma das fases mais engraçadas que nós temos
é exatamente por volta dos 3 meses, a partir dos 3 meses, o aumento da produção do colagênio interno. E que faz com que, nomeadamente, arrugas desapareçam, o que é fantástico, ou pelo menos atenuem, não é? Eu tenho 60 anos, não tenho vergonha nenhuma de dizer, antes pelo contrário, tenho um orgulho enorme de dizer que tenho 60 anos. Nem A eu. Vitória, a Vitória também não tem uma única ruga, Não tem que idade? Não, tenho, também, e também agora, tenho 60. e Também tem agora temos que 60. dizer uma coisa também muito importante, que é aquilo que a tua esposa já falou várias vezes, Rui. Tu chegaste agora aos 60 anos, mas chegaste aos 60 anos com vitalidade, aos 60 anos com uma vida transformada, porque na Que altura, não quando tu tinha, não conhecias os exatamente, 69, a tua esposa dizia, quando chegares aos 55, aos 60, como é que tu vais estar? Porque já exatamente. estavas tão mal, já estavas quase não te conseguias mexer muitas das vezes, e no entanto, hoje em dia, com a transformação que o X39 fez na tua vida, né, também, vem aos 60, 70, 80, por aí afora, porque realmente Sem receio, exatamente. Só pode melhorar, né? é isso mesmo. Ó Vitória, eu sei que depois desses resultados maravilhosos e ainda por cima corroborados por umas análises que não deixam mentir, porque é assim, há pessoas que têm tendência para dizer, mas isso é efeito placebo. Pois, mas o efeito placebo, lamento dizer-vos, amigos, mas não se vê nas análises, não é? Porque as análises não mudam só É porque a verdade. pessoa pensa que por causa do patch vai sentir-se melhor, que isso seria realmente um efeito placebo. Mas as análises não mudariam. Portanto, aqui temos realmente um resultado brutal de análises que mostram uma remissão de uma doença que teoricamente não tinha remissão, ok? Como tantos outros casos. Mas a Vitória, a certa altura, sente uma certa necessidade de espalhar a palavra, de partilhar consigo, com os outros, quer dizer, aquilo também que fizeram consigo, que foi alguém partilhou consigo e você sentiu-se um pouco no dever, ou melhor mesmo, na obrigação de também partilhar com outras pessoas, certo? É o que eu tenho estado a fazer, não só com pessoas minhas conhecidas, mas de uma maneira geral, com pessoas daqui da Europa, com pessoas lá da África, com pessoas do Brasil, da América, eu tenho estado a partilhar. Hoje ainda estive a falar com umas pessoas da Suíça, do Brasil, que também já querem aderir ao X39. Tenho Claro, estado a partilhar com muita gente, muita e é gente. esta partilha que vai levar exatamente o X39 aos quatro cantos do mundo, Exato. porque o X39, para aquelas pessoas que ainda não tiveram nenhum contacto com o X39 é uma tecnologia que o seu criador, David Schmidt, com quem tive a oportunidade de estar há bem pouco tempo, teve realmente talvez a ideia mais brilhante, que foi primeiro não o considerar ou não deixar que o considerassem dispositivo médico, mas sim dispositivo de bem-estar, para poder ser de venda livre e para que as pessoas pudessem partilhá-lo, porque não há nada, não há publicidade melhor que a publicidade que vem de alguém que tem resultados e que depois passa a partilhar com outras pessoas. É claro que isso vai nos trazer ainda algo excepcional, que é podermos cuidar da saúde nas suas várias vertentes. Não só a vertente física, como a vertente espiritual, a vertente mental e a vertente financeira, porque a saúde também passa, e muito, pela parte financeira. Sabemos todos que, infelizmente, há muita gente que sofre de stress, que leva inclusivamente muitas doenças e pura e simplesmente tudo começa por vezes na parte financeira. E aqui ele foi muito inteligente, exatamente ele permite às pessoas de partilhar e reconhece as pessoas que partilham. Tem sido isso, no fundo, que tem levado também a Vitória a partilhar com outras pessoas e dar a oportunidade a outras pessoas também de melhorarem a sua situação, porque finalmente a saúde é global. É um pouco de tudo, é isso? É verdade. É mesmo isso. Que E o está a David fazer. Smith faz uma coisa muito inteligente. Para além de partilharmos o produto, nós também sermos recompensados, que é uma atitude muito inteligente. Ó Sem Vitória, dúvida. uma pequena pergunta. Do ceticismo à transformação na saúde e à partilha. O que é que você tem para dizer a estas pessoas que se calhar estão-nos a assistir e que se calhar também estão a pensar, será verdade aquilo que a Vitória está a falar? A Vitória tem os exames que comprovam, mas há pessoas que também estão no ceticismo.
E a Vitória passou por essas fases todas. A Vitória passou pela fase de não acreditar nesse pequeno adesivo que você tem colado no peito, até à transformação da sua saúde e hoje em dia a ajudar muitas pessoas no mundo inteiro a também poderem transformar a sua saúde. O que é que você pode dizer a essas pessoas? A essas pessoas eu digo que experimentem, como eu também um dia experimentei. E depois passo-lhes o meu testemunho e pessoas que já me conhecem dizem, não, é verdade. Há pessoas que não tiveram dúvidas, porque já sabiam de onde é que eu vinha, no estado em que eu me encontrava, então essas pessoas não duvidaram. Logo de primeira começaram, mas existem ainda algumas com quem eu tenho estado a falar até agora, que ainda têm um certo ceticismo. A única coisa que eu digo a essas pessoas, usem, experimentem, porque se não usarem, não experimentar, não vão saber o que é bom, o que é que esse adesivo faz nas nossas vidas de facto. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que realmente só mesmo experimentando, porque eu próprio também fui cético, até ao momento em que experimentei Fomos e os que, três. e que finalmente levou uns meses, mas que finalmente veio mudar radicalmente a minha vida, a minha qualidade de vida e que hoje olho para o futuro com uma perspectiva completamente diferente daquela que tinha ainda há 2 anos atrás. Uh, Vitória, e eu acho que muitas vezes as pessoas dizem, ok, tudo bem, ok, isso até funciona, ok, há algumas pessoas que até conseguem partilhar, porque se calhar até têm jeito, como algumas pessoas às vezes têm tendência para dizer, porque muitas vezes as pessoas não sabem que há um sistema completamente montado que permite exatamente a qualquer pessoa, mesmo que venha do zero, que não saiba absolutamente nada, poder ter resultados, porque há uma comunidade que ajuda, e depois também ela própria para partilhar. Essa comunidade está sempre presente. Foi isso também que a Vitória sentiu. Foi sim, porque muitas vezes, como até agora ainda tenho tido algumas dificuldades para poder transmitir, então essa grande comunidade como o Rui, o Márcio, e toda a Paula, a Patrícia, todas essas pessoas, há muitas que eu até nem estou a citar os nomes, mas que acredito que estejam aí na live, me têm estado a dar esse apoio. É mesmo uma família que qualquer grito que eu dou, olha, preciso de tratar desse assunto assim, preciso de fazer aquilo e não sei fazer, vocês me podem ajudar. Essa família me tem estado a dar esse apoio. E eu acredito que possa dar, que também vão dar ou que também deem às próximas pessoas que cá estiverem no grupo. Sem dúvida, até porque nós, é preciso que se saiba que nós nos conhecemos aqui, Vitória. Eu não conhecia a Vitória de lado nenhum, É não é? verdade. Aliás, ouvi a história da Vitória a primeira vez através da net. Depois Sim, conhecemos-nos num evento, penso que foi em Lisboa, a primeira vez que nos vimos. foi Penso em que foi, Lisboa, exatamente. foi E pronto, e hoje podemos nos considerar amigos. Inclusivamente tive o privilégio de ser convidado pela Vitória para fazer uma live em Angola. explicativa, uma live científica diretamente para Foi, Angola, que foi, foi. foi giríssimo. Aliás, eu disponho-me já desde já a fazer uma próxima, porque Eu adorei sei, a posso contar experiência. com vocês, eu sei, Claro, claro que sim. eu E sei. pronto, e no fundo fica aqui também esta abertura para pessoas que venham no futuro a aderir à LifeWave, a quererem experimentar o produto e que eventualmente venham elas próprias também a querer partilhar, saber que há pessoas efetivamente que estão prontas a dar do seu tempo, do seu saber também, para partilhar com elas e para ajudá-las a partilhar com outras pessoas, porque no fundo é isso mesmo. Temos aqui uma grande família, que nunca recusa nada, porque se eu não puder, pode o Márcio, se o Márcio não É puder, pode a verdade. Paula, se a Paula não puder, pode alguém. Há líderes que realmente estão constantemente abertos e disponíveis para realmente nos poderem ajudar. E isso foi algo que eu também senti. Há 2 anos praticamente que estou na LifeWave e senti essa comunidade e essa vontade de levar esta missão e esta responsabilidade social de fazer conhecer esta tecnologia ao mundo inteiro. Porque é uma responsabilidade social. Porque toda a gente está rodeada de gente que sofre hoje em dia. E eu, na minha profissão, claro que se calhar estou mais à vontade para falar disso, mas quem é que hoje em dia não está a falar com alguém 5 minutos e que a conversa não vai
ou para a saúde ou para o dinheiro, porque no fundo saúde e dinheiro elas andam interligadas, porque, ok, as pessoas dizem assim, mas o dinheiro não é importante, o que é importante é a saúde. Pois, mas se não tiver dinheiro, a saúde fica para segundo plano, não é? Porque É, a saúde engloba também a saúde financeira. E muitas vezes as pessoas têm um bocadinho de prurido em falar disso, mas exatamente foi aqui que o David Schmidt foi muito inteligente e eu queria deixar mais uma vez esta noção que qualquer pessoa que nos esteja a assistir hoje ou que venha a assistir no futuro é bem-vinda. Aliás, eu queria deixar aqui um reptozinho antes de acabarmos, que é qualquer pessoa pode ir assistir a todos os lives que já fizemos através do canal YouTube, @RuiLCLoureiro, e uma vez que vão lá, deixem o vosso pulgarzinho para cima, ok? E ponham um sinal, um sininho, apliquem lá o sininho, porque assim vão receber as nossas notificações sempre que nós fizermos uma nova história. Esta é a oitava, é isso, Márcio? É Oitava verdade. das nossas 39 histórias e muitas mais vão vir, claro, que ainda faltam, até chegarmos às 39, ainda faltam 31, não é? Ainda temos Uh, muitas e histórias a passar por aí, muitas histórias que vão mostrar a todas as pessoas que estão em casa a assistir mais uma vez a transformação que esta tecnologia está a fazer em milhares de pessoas em todo o mundo. vão cada vez mais impactar, porque nós sabemos exatamente que, por vezes, ouvimos uma coisa uma, duas, três, 20 vezes. Aliás, é um pouco como a publicidade. Até que um dia faz sentido para nós. Talvez porque, de repente, ser que nos faz lembrar, se calhar, alguém de família que está a sofrer, ou nos faz lembrar nós mesmos, não é? E que de repente para nós faz sentido, coisa que nunca tinha feito até aí. Portanto, eu convido-vos a todos a continuarem a assistir às nossas lives, sempre com uma história diferente. Eu gostava de agradecer imenso, imenso, imenso à Vitória no tempo disponibilizado para partilhar connosco a história. Foi fantástico, Vitória. Eu adoro a história da Vitória, foi uma das histórias que muito me apaixonou quando eu comecei a ouvir histórias muito impactantes. Esta foi provavelmente uma daquelas que me impactou enormemente e inclusivamente eu posso dizer que a Paula que é da minha equipa e que tem a mesma patologia, foi uma das histórias que a Paula mais acompanhou também. Aliás, ela pôs aqui um comentário a dizer a Vitória está cada vez mais linda, então o cabelo dela está completamente mudado, ok? E ela diz exatamente, há bocadinho dizia, eu estava com receio com a minha consulta e a médica praticamente suplicou-me para eu não parar de modo nenhum os patches e para utilizar tudo o que tenho a utilizar para não mudar nada. Isto faz-nos bem ouvir algo deste É como género. tu é falaste há verdade. pouco, né? Como nós estávamos a falar, a questão de um médico diz continua e no caso da E Vitória, outro, o e médico outro para. para. Bom, então olha, uma Para boa noite para mesmo. todos. Eu vou-vos deixar, às pessoas que nos estão a ver, com um vídeo que, no fundo, fala um pouco de algo que as pessoas muitas vezes ignoram ou deixam passar para trás porque acham que a mensagem não é para elas, porque, infelizmente, a mensagem da prevenção, muitas vezes as pessoas deixam para trás. Não é? Porque as coisas más só acontecem ao vizinho do lado, como eu costumo dizer, só que elas esquecem que para o vizinho do lado nós somos o vizinho do lado. E tanta gente que estava bem, ou aparentemente bem, e que de repente finalmente descobriu que não estava bem, porque aquelas doenças silenciosas aparecem quando menos esperamos e que finalmente mostram-nos que nós não somos invencíveis. E eu tenho no meu cartão como enfermeiro, tenho uma frase que eu gosto muito, que é uma frase, não sei se era do Winston Churchill, não me lembro agora de quem é, mas é uma frase que diz qualquer coisa do género: a semente de um envelhecimento saudável semeia-se cedo. E faz todo sentido, não é? Então eu vou-vos deixar com um vídeo que, no fundo, mostra-nos aquilo que é inevitável, que é envelhecermos. Agora, há dois caminhos. Podemos escolher o caminho de envelhecer com boa ou com má qualidade, porque muitas dessas coisas passam por escolhas nossas. Na alimentação, no stress, na água que bebemos, em tanta coisa que muitas vezes nós fazemos más opções, más escolhas, e finalmente a saúde, a doença é da responsabilidade de nós, profissionais de saúde,
mas a saúde é da responsabilidade de cada um. Então, fiquem bem, fiquem com este vídeo que mostra, finalmente, pergunta como é que vão ser os próximos 10 anos da tua vida. Então, por mim é tudo. Uma muito boa noite. Obrigado, Vitória. Obrigado, Márcio. Obrigada, Rui, obrigada, Márcio, por tudo, pela oportunidade que me deram de mais uma vez estar aqui com vocês e partilhar o meu testemunho. Espero ter Obrigado, ajudado, a comunidade, as pessoas e a obrigado, todos. Vitória, e uma boa noite para todos vocês. E não se esqueçam, mesmo agora no final, partilhem para que outros possam ver esta grande live e este grande testemunho. Uma boa noite a todos. Boa noite. Como serão os últimos 10 anos da sua vida? Será que ainda será suficientemente rápido para brincar com os seus netos? Será suficientemente forte para aproveitar de cada momento? Será que poderá envelhecer com vitalidade? Ou irá envelhecer na doença? São horas de tomar decisões.